Ok. Ah, olá, Agora sim. agora foi. Boa tarde, Lu. Boa tarde, Rafael. Quanto tempo? Tudo bem? Mu- Muito tempo, tudo jóia. Como é que estão as coisas? Tudo bem por aqui e aí? Tudo jóia. Bom, pessoal, a professora Luciana foi uma colega minha lá da SUSESI, há muitos anos já, né? E desde então eu venho acompanhando o trabalho dela e achei bastante interessante algumas, algumas ideias que você postou sobre contrato de namoro. E, eventualmente, em sala de aula, eu costumo contar sobre, dar uma pincelada sobre isso, mas sem bastante aprofundamento, mesmo porque eu não tenho conhecimento de causa. E sei que você é uma estudiosa sobre o assunto, e, primeiramente, eu queria que você pudesse se apresentar aí, pessoal, para a gente dar início à live sobre o contrato de namoro. Então, muito boa tarde para todas e todos. É uma alegria falar sobre esse tema que me é tão caro, especialmente pela possibilidade de revê-lo, Rafael, ainda que virtualmente. Eu atualmente estou na Universidade Federal de Ouro Preto como professora efetiva de Direito Civil e estou vice-presidente da Comissão de Responsabilidade Civil. Fiz meu mestrado, doutorado, pós-doutorado, né, estudando aí há algum tempo sobre as questões relativas ao direito civil. Especialmente o direito das famílias me interessa bastante, e quando a gente pensa no contrato de namoro, nós vamos perceber que essa nossa conversa e o surgimento da discussão sobre o contrato de namoro decorre de uma mudança, inclusive, né, nas relações afetivas que desenvolvemos. O namoro de antigamente não é mais o namoro de hoje. Nós não tínhamos dúvida antigamente do que era um namoro, porque era um casamento, porque era uma união estável. As pessoas namoravam sentadas no sofá, com os pais presentes, pegar na mão já era um grande avanço. Hoje, casais de namorado moram juntos, né? Dividem a mesma casa, e muitas vezes a gente fica numa dúvida se estaríamos ali diante de uma situação de namoro ou de união estável. Basicamente, quando a gente trata dessa temática, a grande preocupação que nós temos que ter é, primeiro, não se trata de um assunto pacificado. O contrato de namoro, ele não é pela doutrina e também não é pela jurisprudência, é tratado de forma pacífica, uníssona. Temos entendimentos que vão desconsiderá-los, entender como inútil, e outros, né, já é uma grande corrente, falando da importância de pensarmos um contrato de namoro, na sua validade e nas suas repercussões. E a segunda coisa que nós precisamos entender é que essa discussão sobre o contrato de namoro, ela se pauta especialmente na dificuldade que nós temos de delimitar a união estável. Porque se nós estamos diante de um tipo de relacionamento que é tutelado pelo Estado, mas que tem como característica essencial a informalidade, é algo que acontece, né, diferentemente do casamento, em que você celebra um casamento, você se habilita para um casamento, a união estável, as pessoas se relacionam e quando vai ver, estão em união estável. E esse quando vai ver, ele é problemático, por quê? Porque geralmente nós vamos nos deparar com a situação de verificar se estamos ou não em união estável em momentos de conflito, em momentos em que há um rompimento do vínculo afetivo ou também quando há um falecimento. Exatamente por isso, eu entendo como importante uma discussão de diferenciar um namoro de uma união estável, de entendermos, enquanto população de um modo geral, da importância de tomarmos as decisões sobre aquilo que queremos, porque senão o Estado acaba tomando essa decisão por nós, um terceiro Uhum. vai se manifestar por nós, e nessa medida o contrato de namoro me parece uma discussão bastante importante e relevante. E para corroborar isso, eu fiz uma pesquisa rápida aqui, né, no meu Instagram, e a minoria respondeu que estava em união estável. A maioria ou está solteiro ou está namorando. Mas o curioso é que essas pessoas que estão namorando, dificilmente elas têm certeza se estão realmente namorando ou se estão em união estável.
quase nunca a gente se afirma em união estável. A gente só vai descobrir isso depois, né? Numa situação mais delicada. Então, essa é a nossa proposta aqui hoje, discutir essa temática tão relevante e útil, né, para os relacionamentos. Bastante mesmo. Bom, então, inicialmente, assim, eu tenho uma questão que você comentou que doutrina e jurisprudências estão dialogando para a construção do que é um contrato de namoro e se ele tem validade ou não no meio jurídico. Então, portanto, não existe uma lei própria sobre o contrato de namoro. Posteriormente, eu tenho uma certa névoa para diferenciar um namoro, contrato de namoro e da união estável. Ou o namoro e o contrato de namoro pode significar a mesma coisa. Então vamos lá. Quando a gente pensa no namoro, nós estamos pensando numa relação social, ou seja, uma relação que não interessa ao Estado. É uma relação que o Estado não vai tutelar, ele não vai interferir. Então, se eu tenho um rompimento com o meu namorado, não haverá partilha de bens, porque não teve ali a incidência de um regime de bens, não teremos direito a alimentos, não teremos direitos sucessórios. O Estado não se interessa por este tipo de relacionamento. Se eu tenho um relacionamento, no entanto, que evoluiu, né, e saiu de uma situação de namoro e passou a ser uma união estável, aí nós já temos um regramento, uma previsão na Constituição, no artigo 226, que reconhece a união estável como uma entidade familiar, e também o artigo 1723 do Código Civil, que vai trazer para a gente esse reconhecimento. Qual que é o grande problema? Embora haja essa previsão constitucional e a previsão, né, na legislação civil, a caracterização da união estável, ela se dá de que forma? É uma união pública, contínua, duradoura e com a intenção de constituir família. Então, são esses os requisitos configuradores de uma união estável. O grande problema é que, como vocês puderam observar, todos esses requisitos são requisitos de natureza subjetiva. Ou seja, o que vem a ser uma união duradoura? E aqui tem um grande ponto que a gente precisa trabalhar. Por quê? Porque as pessoas acham que para configurar a união estável tem um determinado prazo. Porque já tivemos uma legislação que trazia para a gente um prazo. Hoje a gente não tem, pela legislação, um prazo que vá ser necessário ser preenchido para que caracterize união estável. E aí vocês poderiam me perguntar, Luciana, mas com 1 mês eu posso configurar uma união estável? Com 6 meses? Eu não tenho essa resposta. Né? O STJ, por exemplo, já reconheceu a união estável com 6 meses. Nós já tivemos reconhecimento nos tribunais estaduais, num caso especificamente, de que houve um reconhecimento de união estável com 1 mês, em que houve um falecimento e se reconheceu que havia ali uma união estável. Já tivemos outras decisões que, com um tempo maior, não foi caracterizada união estável. Então, há para a gente critérios que não são objetivos e que dificultam essa caracterização de uma união estável. E quando eu falo que dificulta para nós que estamos vivendo um relacionamento e não temos a certeza se se trata ou não de uma união estável, dificuldade para quem vai julgar, dificuldade muitas vezes para os nossos familiares, porque se eu estou num relacionamento, eu e o meu parceiro falece, será que os familiares vão saber se trata ali de uma união estável ou de um namoro? E o que isso significa dizer? Significa dizer que há uma repercussão em relação a esses efeitos. Muda completamente a história se eu estou namorando ou se eu estou numa união estável, até porque haverá, por exemplo, direitos sucessórios. E nessa medida, aí, né, fiz a primeira correlação entre o contrato de namoro e a união estável. Quando a gente pensa no contrato de namoro, o contrato de namoro ele é um negócio jurídico que basicamente vai declarar, ele vai trazer para a gente uma informação de que se trata ali de um relacionamento que não chegou a ser uma união estável, em que os namorados, né, afirmam ali que vivem uma situação de namoro. Em outras palavras, o contrato de namoro ele tem por objetivo trazer uma espécie de consentimento através dessa declaração de que não se formou ali ainda uma união estável. E por que há uma polêmica em torno do contrato de namoro? Justamente porque quando a gente pensa na união estável, nós estamos pensando numa situação de ordem fática. O que significa dizer que o fato de eu falar que não estou numa união estável não quer dizer que eu não esteja.
Daí a grande problemática envolvendo o contrato de namoro. Porque o contrato de namoro ele não pode servir para fraudar a lei. Ele não pode servir para fraudar uma situação que, na realidade, é diferente. Então, eu não posso afirmar que estou numa situação de namoro quando, na verdade, vivencio uma união estável. Esse é o grande problema. E aqui, Rafael, eu aproveito para esclarecer que me posiciono com a doutrina que entende possível e válido um contrato de namoro. Por quê? Porque se trata de uma manifestação de vontade, mas com a ressalva de que, primeiro, esse contrato ele será nulo se a afirmação ali feita, ela viola a questão fática, né? Se do ponto de vista real, eu não estou namorando, eu estou numa união estável. O segundo problema que a gente precisa pensar é, namoro evolui, né? Namoro, a gente brinca que foi feito para acabar. Ou ele acaba porque chegou ao fim o relacionamento especificamente, ou ele acaba porque se transformou num casamento, porque evoluiu para uma união estável. Então, o que acontece? Muitas vezes eu celebro um contrato de namoro hoje, manifestando essa vontade, concordando com o meu namorado que estamos num namoro, mas dali um tempo, um ano, por exemplo, nós estamos agora vivendo como uma união estável. E veja bem, quando a gente fala que um dos requisitos para a união estável é a intenção de constituir família, cuidado com essa terminologia. Por quê? Porque quando aparece para a gente na lei a intenção de constituir família, não é o objetivo futuro de um dia formar uma família. A interpretação que prevalece tanto na doutrina quanto na jurisprudência, e aqui nós estamos de acordo, doutrina e jurisprudência, no seguinte sentido: a união estável ela se equipara ao casamento. Isso significa dizer que você não pretende um dia formar uma família, mas quem está em união estável está vivenciando essa relação, está vivenciando a situação de entidade familiar. Então, não é um objetivo futuro. Tanto é assim que muitas vezes a gente fala, né? Obviamente com ressalvas, mas quem fica noivo geralmente não está em união estável, porque ainda não vive como se casado fosse, está programando isso para o futuro. Quem está em união estável já vivencia a situação de casado como se fosse, né? Não tem a formalidade do casamento, mas vivencia essa situação. Interessante. Eu fico pensando nessa questão dessa união estável e esse elemento subjetivo, né, de constituir família, né, e atualmente a gente tem várias entidades familiares. Qual seria esse elemento primeiro dessa constituição de família propriamente dita? Antes da gente... Só uma dúvida mesmo, depois a gente volta ao contrato mesmo. Sim, essa é uma parte bem importante, porque como o legislador não trouxe elementos objetivos, o que nós vamos observar na prática é que o que se utiliza como meio de prova, geralmente nos processos que visam o reconhecimento dessa união estável, são provas de que havia ali uma vida em comum, especialmente a questão relacionada à dependência econômica. Então, aquele casal que tem conta conjunta, que se coloca como dependente no plano de saúde, aquele casal que é dependente no clube. Nós temos também a possibilidade de produzir essa prova através do contrato de convivência. E já ressalto também que o fato, do mesmo jeito que eu falei em relação ao contrato de namoro, um contrato de convivência por si só, ele não é suficiente para constituir uma família. Ou seja, nós vamos ter que analisar toda a situação fática, inclusive impedimentos para a constituição da própria união estável. Então, o fato de eu declarar que eu estou em união estável, até colocar testemunha, né, o meu parceiro, o meu companheiro afirma isso também, isso não quer dizer que por si só se constituiu, mas nós temos mais um elemento de prova. E nessa medida, nós temos uma inovação recente, agora deste ano, que foi o provimento 141 de 2023, e que traz uma inovação para a gente no sentido de que hoje é possível você fazer essa declaração de união estável nos cartórios de registro de pessoas naturais. Né? Até então, a gente fazia a escritura pública, né, de união estável no cartório de notas. Então, nós temos aí uma situação que traz uma formalidade um pouco maior, uma segurança jurídica um pouco maior nesse sentido, mas com as ressalvas que fiz, de que também não é simplesmente por ter feito essa declaração que nós estaríamos ali
numa situação de união estável, mas é um meio de prova, sim. E a outra dúvida que a gente costuma verificar é: morar junto é requisito para constituir união estável? Não, não é. Nós temos súmula, inclusive, falando que morar junto não é requisito para configurar união estável, mas ajuda. Ajuda, né? É mais um elemento de prova que pode ser usado? Sim. Ter filhos em comum é necessário para caracterizar uma união estável? Não, não é. Mas ajuda, ajuda. Colocar nas suas redes sociais que você é casado, usar aliança na mão esquerda, se comportar como casado, tudo isso somado facilita a caracterização dessa união estável. A gente costuma comentar que para você saber se você está em união estável ou não, o ideal é que você pergunte para o seu vizinho. Né? Como é que o seu vizinho te reconhece? Ele vai falar assim: ah, a Luciana é namorada do fulano. Ou não, a Luciana é casada com o fulano. Se ele acha que você é casado, em geral é porque você preencheu todos os requisitos dessa união estável, enquanto de outro modo, se ele te entende como namorado, não seria bem assim. Obviamente, né, nós estamos aqui falando de forma descontraída, apesar de testemunhas também fazerem essa produção de prova de reconhecimento de união estável, mas fato é que essa questão de caracterização de união estável, como ela é subjetiva, ela vai ser uma união pública, né? Essa publicidade está muito relacionada também à forma como as pessoas verificam este tipo de relacionamento. E uma das críticas que a gente observa na doutrina é justamente essa, porque muitas vezes eu e o meu parceiro não queremos essa intervenção estatal. A gente não quer ser taxado como união estável, a gente não quer esse desdobramento de efeitos, até porque, como em 2016 houve uma equiparação da união estável com o casamento, atualmente não é possível você retirar o companheiro da qualidade de herdeiro. Né? E isso tem uma série de repercussões, porque até o presente momento nós temos o companheiro, a companheira como herdeiro necessário. Então, muitas vezes, né, se eu estou numa situação financeira e eu tenho um filho que não é daquela pessoa e eu não quero me relacionar de forma a me casar ou ter uma união estável para que não haja essa repercussão sucessória, atualmente isso não é possível. A gente consegue fazer um planejamento sucessório, consegue elaborar um testamento para reduzir, né, possíveis desdobramentos e distribuição de herança para essa pessoa, mas eu não consigo retirá-la. Então, nesse sentido, muitas vezes mesmo os envolvidos, mesmo aquele casal de namorados não querendo ser reconhecido como união estável, não necessariamente será possível. Bom, então vamos lá. Eu vou então começar a tratar um relacionamento de namoro, né, um relacionamento que ele vai se desenvolver, como você mesmo disse, ou para um término efetivo de cada um vai para o seu lado, ou para uma união estável, noivado, casamento, etc. Bom, quais seriam esses requisitos iniciais da validação desse tipo de contrato de namoro? Né? Porque a gente tem, né, uma validade, um agente capaz. E quando a gente tem menores de idade, né, que se relacionam, que namoram, né, a questão do objeto, né, o direito ele não fala nada relativamente e forma também nós não temos. Né? Então, como se dá a formação desse contrato? Então, por ser um contrato, né, por ser um negócio jurídico, a gente teria que respeitar a disposição do artigo 104 do Código Civil. Então, como você bem mencionou, a gente precisa do agente capaz, objeto lícito, possível determinado, forma prescrita ou não defesa em lei, nós não temos essa forma específica. Com relação ao contrato de namoro, se pensássemos, né, numa contrapartida, porque na verdade o contrato de namoro ele quer descaracterizar uma união estável. A união estável e o casamento hoje, eles têm aí uma idade que é de 16 anos. Então, em tese, embora haja, né, uma discussão com relação à união estável, a idade número é de 16 anos, então a gente não teria a possibilidade de um casamento antes dos 16 anos. Então, a gente pensaria nesse contrato de namoro com essa ressalva. E, mais do que isso, qual que seria a utilidade do contrato de namoro? Descaracterizar a união estável. E se é descaracterizar a união estável, é porque eu não quero que haja ali uma repercussão patrimonial. Então, o que nós vamos observar é que, por exemplo,
Um casal jovem de namorados, ele não tem... O contrato de namoro não teria utilidade para eles. São pessoas que estão começando a vida, que estão construindo ali o seu patrimônio, que ainda, né, não teria desdobramentos numa eventualidade, num rompimento, né, numa morte, não haveria maiores repercussões. Então, a nossa orientação é que não seria necessário. Agora, se eu tenho alguém que já tem um patrimônio considerável, que não quer que esse patrimônio, né, vá para o outro, seja porque tem um filho, ou porque construiu aquilo, e às vezes depende daquilo até para o exercício da sua atividade empresarial, por exemplo, nós temos uma situação já de preocupação em relação a isso. Então, nesse caso, a utilidade do contrato de namoro, ela é maior. E aí nós teríamos duas possibilidades. Primeiro, pensarmos no contrato de namoro feito de forma particular ou por escritura pública. Se nós já temos uma dificuldade na aceitação desse contrato de namoro, o ideal é que ele seja feito por instrumento público, né? Porque você tem uma segurança um pouco maior em relação a esse contrato de namoro. A segunda questão é que, por se tratar de um negócio jurídico, todos os vícios do consentimento podem atingir esse contrato. Significa dizer que eu não posso coagir o meu namorado a assinar, eu não posso induzi-lo a erro, enganá-lo para assinar esse contrato de namoro. Até uma certa resistência, né? Parece pouquíssimo romântico. Eu começo a namorar e chego pro meu namorado aqui. Tá tudo muito bom, tá tudo muito legal, mas vamos ali assinar um contrato de namoro? Né? As pessoas muitas vezes vão falar assim, mas por quê? Você tá achando que eu quero, né, te dar um golpe? Você tá desconfiando de mim ou algo do tipo? E a gente que é do direito, nós sabemos, né, das consequências relacionadas, então a gente às vezes tem um olhar mais frio sobre isso, mas fato é que quando a gente pensa num contrato de namoro, na sua repercussão, não basta eu confiar no meu namorado, não basta eu ter um combinado com ele. Então é isso que a gente tem que ter em mente. A gente sabe também que as pessoas mudam de ideia, né? Às vezes você arruma outro, aquele combinado que tinha sido feito ali pode mudar por conta disso. Mas o que eu quero dizer é, por mais que eu confie na pessoa que está comigo, por mais que nós tenhamos clareza sobre o nosso relacionamento e pelos nossos objetivos naquele relacionamento, e estamos de acordo naquele namoro, isso não significa que vai permanecer assim, porque como eu falei lá no início, a nossa família pode ter que se posicionar sobre isso e não estar em consonância com a nossa vontade anterior. O Estado pode entender de forma diversa também. Então, o que é preciso analisar é, primeiro, haveria uma repercussão patrimonial em relação à caracterização ou não dessa união estável? Então, é a primeira situação que tem que se pensar. A segunda é, vocês realmente estão namorando para fazer o contrato de namoro? Porque se já for uma união estável, esse contrato vai ser nulo, né? Então, a gente tem que pensar nisso. A terceira coisa que a gente recomenda no momento de elaborar esse contrato, já falamos por escritura pública, mas é na própria cláusula, nas cláusulas que vão constar nesse contrato. Por quê? Porque se nós já entendemos que os relacionamentos eles evoluem, eu tenho que entender que um contrato de namoro por prazo indeterminado, ele é mais frágil do que um contrato de namoro em que eu estabeleço ali um tempo. Então, eu coloco a validade daquele contrato por 6 Então, eu coloco lá, olha, eu e o Digníssimo estamos num relacionamento de namoro, não se trata de união estável. Mas se porventura evoluir para uma união estável, essa união estável será com o regime da separação de bens, por exemplo. Né? Então, eu já Tá sem consigo... áudio, gente? O pessoal tá falando que tá sem áudio. Voltou. Pode continuar, Tá. desculpa. Você estava me ouvindo, Rafael? Tava. Ah, estranho. Pois bem, então a cláusula que você pode colocar, né, de eventualidade é se por acaso
esse relacionamento ele evoluir para uma união estável, primeiro você pode colocar que as partes vão se manifestar e celebrar um contrato de convivência, vão declarar que estão em união estável, mas também que, se for união estável, será no regime de separação de bens. Né? Então, é uma possibilidade que você tem de colocar ali naquele contrato de namoro. Para quem não é do direito, né, e para quem for informar o seu cliente sobre isso, vale muito a pena falar o seguinte, olha, o contrato de namoro ele não quer dizer que por si só vai descaracterizar a união estável. O princípio da eventualidade que a gente coloca aqui com a separação de bens, ele não retira a qualidade de sucessor. Então, você não vai ter a ameação, você não vai ter a comunicação dos bens, mas a qualidade de herdeiro permanece. Então, nós temos, né, que orientar nesse sentido sobre esses desdobramentos possíveis. Então, ok. É interessante essa questão dessa divisão patrimonial que se faz durante um contrato de namoro, né, para desvincular, para não caracterizar um contrato de união estável. Mas eu posso haver também um contrato de namoro de coabitação? Pode. Mas é um pouco mais delicado, né? E isso ficou bastante... veio à tona com muita repercussão aí na pandemia. Porque na pandemia, muitos casais de namorados falaram, olha, a gente vai ficar isolado, então vamos ficar juntos, vamos ficar na mesma casa durante a pandemia para que a gente não perca o convívio, né? Facilite as coisas, está todo mundo confinado, a gente fica confinado junto. Ah, ótimo. Mas peraí, e agora que a gente está aqui morando junto, dividindo despesa, será que isso não vai caracterizar uma união estável? Então, essa situação de coabitação, como eu falei, ela por si só não caracteriza e nem descaracteriza a união estável. Mas fato é que morar junto já é um grande passo que se aproxima da situação de casamento. Então, pode ser utilizado assim como prova. E o contrato de namoro pode fazer essa ressalva de que aquele casal morando juntos, né, estão morando juntos, mas que eles não têm ainda, né, a convivência como se família fosse, que eles não têm ainda a pretensão de constituir família. Mas é aquilo que nós já conversamos, né? A gente pode fazer essa declaração no contrato de namoro, mas isso não quer dizer que vá ser considerado como se não fosse união estável, porque outros elementos vão ser utilizados para caracterizar ou não. E quando é que isso pode acontecer? Quando há um rompimento. Então eu falo, olha, foi ótimo, até aqui tudo bem, muito obrigado, passar bem. Aí eu falo assim, não, mas espera aí, esse carro que você comprou, metade é minha. Eu falo, não, esse carro eu comprei com o meu dinheiro. Você mas nós estamos juntos, em união estável. Eu falo, não, era namoro. Não, era união estável já, nós fazíamos tudo junto, nós dividíamos as despesas. Eu, inclusive, te apoiei imensamente para você comprar esse carro, te ajudei a escolher, né? Consegui te ajudar em casa fazendo as tarefas domésticas para você comprar esse carro, entende? Então, a situação pode ocorrer nessa medida. Ou não, eu faleço, eu morro. E aí ele vai falar, olha, eu sou herdeiro da Luciana. E aí meu filho vai falar, não, não era, era. Meus pais vão falar, não, era ou não era. Né? Então, os herdeiros eles vão se manifestar nesse sentido para caracterizar ou não. Essa é a grande insegurança jurídica que nós temos nessa situação de união estável. Primeiro, a dificuldade de caracterizar por ser uma união informal, né, por essa intervenção do Estado, é uma relação que se aproxima do casamento, foi equiparada ao casamento, mas do ponto de vista formal é totalmente diferente do casamento. E aí as pessoas vão falar assim, mas a gente não pode falar que um é melhor que o outro. Não, a gente não pode falar que um é melhor que o outro. Mas o casamento, ele traz muito mais segurança jurídica do que a própria união estável. Então, por exemplo, né, no caso de falecimento que eu falei, se eu estou com o meu companheiro, né, para nós é uma união estável. No caso de falecimento, você vai ter que pedir uma pensão por morte, você tem que provar, basicamente, que você está numa união estável para conseguir. Aí você fala assim, não, Luciana, mas tem como provar, vai ser consensual com os herdeiros, todo mundo já sabe que é. Sim, mas você consegue perceber que vai ter uma dor de cabeça, uma burocracia maior, uma dificuldade maior para produzir aquela prova, né? Então, nós temos essa dificuldade. E o contrato de namoro, ele vem justamente para essas hipóteses em que o que você quer é não caracterizar. É porque algumas pessoas realmente, elas não querem
ter um relacionamento sério nesse sentido e elas não querem prejudicar seus herdeiros. Né? Então, se eu tenho um filho, o meu filho é totalmente dependente meu, mas eu quero ter um relacionamento, alguém para viajar, alguém para vivenciar a minha vida, mas não quero misturar com o patrimônio que eu venho construindo para garantir o futuro do meu filho, eu estou em apuros. Porque eu não tenho Sim. convicção e instrumentos jurídicos suficientes para falar que o meu relacionamento, o meu namorado, não vai ter nenhuma parcela nesse patrimônio. Não há hoje. Talvez nós tenhamos aí, Rafael, no futuro próximo, uma decisão que traga para a gente a situação de que o companheiro não é herdeiro necessário. Há todo um movimento no direito das famílias para chegarmos nesse ponto, porque é uma situação de que, né, hoje não há opção. Não adianta eu estar no regime da separação de bens, vai continuar sendo herdeiro. E aí eu fico com receio de me relacionar. Né? Eu que tenho um patrimônio muito vasto, né? Dizem que se a gente ficar afirmando assim, acontece, né? Um patrimônio muito vasto, investimentos, propriedades, posses, criptomoedas. E aí, como que eu me relaciono? Ainda que seja com alguém com patrimônio também considerável. Isso vai Uhum. comunicar, isso vai transmitir num evento morte, o que poderia prejudicar meu filho, ainda que eu faça um testamento da minha parte disponível, né, sem atingir a legítima, mas haverá sim uma repercussão nesse sentido e, portanto, para quem tem esse tipo de preocupação, o contrato de namoro é uma possibilidade de descaracterizar eventual união estável. Obviamente, se você não estiver vivendo em uma união estável. Solteiro estou, solteiro ficarei. Bom, vamos lá. Nós recebemos aqui algumas perguntas, e dentre essas perguntas, eu queria te perguntar, eu queria te fazer a seguinte pergunta. Dentre as cláusulas, né, do contrato de namoro que foi vinculado entre as partes, nós vamos ter deveres e obrigações. Esse contrato ele tem algum prestações e contraprestações recíprocas ou ou é um contrato de interesse paralelo? Basicamente, o contrato de namoro ele vai ser uma declaração. Né? Então, é uma manifestação de vontade em que você consente com aquele tipo de relacionamento. Então, ambos declaram que estão em namoro. No Brasil, Rafael, a gente não tem uma cultura, principalmente no que tange às relações afetivas, de uma liberdade maior. A liberdade no Brasil, ela chegou nos contratos, de um modo geral, ela chegou na propriedade, mas quando se trata de questões afetivas, ainda que com esse caráter negocial, nós não temos essa abertura, nós não temos essa autonomia toda como temos, por exemplo, nos Estados Unidos. Então, no contrato de namoro, nós não vamos ver cláusulas em que eu consigo trazer exigências, deveres para o meu namorado, né? Que eu consiga, por exemplo, estabelecer que ele deverá ser fiel, que o nosso relacionamento é um relacionamento fechado. Um contrato de namoro, ele não vai ter a possibilidade, ainda que se coloque como cláusula, nós não teremos, né, pelo menos até o presente momento, uma repercussão, uma consequência jurídica exigível, como a gente pensa, por exemplo, nos Estados Unidos. E por que eu estou afirmando isso? Sendo que isso não chegou ainda à jurisprudência. Porque quando eu tenho um contrato de convivência, quando eu tenho um pacto antinupcial, que são contratos, são negócios jurídicos que antecedem, né, tanto o casamento quanto a própria união estável, o direito brasileiro ele tem muita resistência nesse tipo de cláusula. Então, veja, você tem lá um pacto antinupcial que foi celebrado pela Jennifer Lopez e pelo Ben Affleck, em que eles estabeleceram que eles teriam relação sexual de qualidade 4 vezes por semana. No Brasil, nós não conseguimos fazer isso. É claro que a operacionalização disso é bastante complicada, né? Porque primeiro produzir prova de que não teve, né, uma prova negativa, ela é bastante complexa. Segundo, que venha a ser um sexo de qualidade, há controvérsias, né? Bastante subjetivo por questões relacionadas a isso. Mas o fato é que essa nossa autonomia aqui no Brasil, ela está altamente limitada por conta disso. Houve um grande alvoroço recentemente aqui em Minas Gerais,
né, um casal celebrando um pacto antinupcial colocou uma cláusula no seu pacto de que haveria uma multa no caso de infidelidade. A infidelidade, ela aparece, a fidelidade aparece como um dever do casamento no artigo 1566, inciso 1 do Código Civil, mas fato é que não se admitia colocar uma multa por infidelidade, como a gente vê nos Estados Unidos também, né? Multas milionárias para o caso de infidelidade. Aqui não se admitia, tanto que o cartório negou. E aí o Tribunal de Justiça de Minas entendeu que seria sim possível colocar uma multa para o caso de infidelidade. O que eu quero dizer com isso? Nós temos muita resistência, né? Embora haja hoje uma maior contratualização dentro do direito das famílias, ainda há uma resistência e ainda há uma limitação bastante severa na nossa autonomia. Então, se, por exemplo, eu quero viver uma união poliafetiva, eu e mais 2 pessoas, e todos 3 concordam e querem vivenciar esse relacionamento, o Estado não deixa. O Estado não reconhece como família, né? E a gente não tem um fundamento jurídico, a meu ver, suficiente para negar. Ah, não, mas o Estado é monogâmico, a gente preza a monogamia. Ok, mas se as partes são maiores, capazes, e os 3 estão de acordo naquele sentido, o que isso causa de dano para quem quer que seja, que está fora daquele relacionamento? Qual que é o fundamento jurídico simplesmente para a gente negar direitos a uma pessoa, né, a 3 pessoas que querem vivenciar aquela forma de amor, aquela forma de entidade familiar? Então, nós temos ainda bastante limitação no que tange a nossa liberdade. Isso vai aparecer no contrato de namoro, em que eu não consigo estabelecer certas cláusulas. Isso vai aparecer no próprio contrato de convivência. Isso vai aparecer no pacto antinupcial. E veja, nós não estamos falando aqui de cláusulas que afrontam, por exemplo, né, norma pré-estabelecida, como os contratos normalmente não podem fazê-lo. Né? Então, eu não estou querendo aqui defender, por exemplo, que a gente pode colocar num contrato de namoro que um pode bater no outro, né? Ou porque teve o filme aí, né, dos 50 Tons de Cinza, que eles fizeram um contrato muito bem feito, inclusive com práticas sadomasoquistas. Né? Então, não estamos chegando a tanto. Mas, assim, coisas em que seriam mais fáceis de deliberar, nós ainda não conseguimos. Entendi. Interessante essa situação das consequências contratuais e de como o brasileiro, né, como nós brasileiros, a gente não consegue, eu acho que patrimonializar uma relação também, porque ela envolve patrimônio, né, eu acho que é interessante. E essa questão política nossa, ela tem alguma discussão no nosso parlamento? Ela vem sendo discutida no sentido de tornar as relações menos, mais, como é que eu vou dizer, que as pessoas possam exercer a sua liberdade de maneira mais ampla? Nós temos discussões em relação a isso, nós já temos um movimento na jurisprudência que tende a essa questão, mas do ponto de vista da legislação, isso ainda está bastante incipiente. Pra você ter uma ideia, Rafael, nós temos projetos de lei. Um que visa, né, confirmar que o rol do 226 da Constituição, que elenca ali 3 espécies de família, ele é um rol exemplificativo, porque esse é um entendimento atual, mas ao mesmo tempo nós temos um projeto de lei que visa falar que esse rol é taxativo. E que, por exemplo, não poderíamos reconhecer famílias homoafetivas, como já houve o reconhecimento na DPF 132, né, em que o STF entende que casamento, união estável, pode ser feita por pessoas do mesmo sexo sem o maior problema. Então, o nosso Congresso, ele ainda discute algumas questões que poderiam ser um grande retrocesso para nós. Mas quando a gente pensa na jurisprudência, ela tem feito aí um papel, muitas vezes, de melhorar essa questão relacionada à autonomia, e algo que eu acho que a gente não deveria negar, mas que muitas vezes a gente tenta dissociar, as questões patrimoniais, elas são diferentes das questões existenciais, mas elas não precisam andar separadas. E muitas vezes tentar a todo custo separar isso é o que, a meu ver, acaba por comprometer o próprio relacionamento e a própria qualidade de relações afetivas. Então, quando eu brinquei lá no início, é muito constrangedor, às vezes, você falar com o indivíduo aqui, vamos fazer um contrato de namoro?
Ou falar assim aqui, vamos casar, mas vamos fazer um casamento com separação de bens? Hum, Geralmente as pessoas se hum, sentem ofendidas, as pessoas falam, ah, mas ela só pensa em dinheiro, ah, e o outro está preocupado que eu vou dar um golpe, ou seja lá o que for. Mas se nós tivéssemos uma certa maturidade de resolver questões patrimoniais no início do jogo, no início do relacionamento, no início daquelas tratativas, se nos expusermos, né, da forma como realmente somos, se abrirmos as nossas expectativas desde um primeiro momento, dificilmente a gente vai frustrar expectativas importantes do outro, porque já estabelecemos lá no início o que é importante, hum, o que é essencial, aquilo que a gente não abre mão, aquilo que a gente gostaria de vivenciar ou não. Né? Nós tivemos aí no quadro de perguntas uma pessoa que se manifestou no seguinte sentido, de que ela começou a namorar e aí no início do namoro já teve aí uma limitação de conviver com os amigos, com os familiares e algo do tipo. Olha, se você estabelecer desde o início, né, que para você o convívio familiar de tal e tal maneira, que convive com seus amigos de tal e tal maneira, ele é essencial e sem isso não tem como se relacionar, você vai conseguir estabelecer como que vai funcionar aquele relacionamento. Mas qual que é o nosso problema? A gente fala assim, ah, eu não vou falar isso com ele não, porque ele tá me conhecendo agora, senão ele vai desistir do relacionamento. Ah, e uhum, depois ele muda. Né? Quando ele estiver gostando mais de mim, ele vai entender como que funciona. E me parece que isso é um grande erro de comunicação que vai repercutir e talvez inviabilizar futuramente o próprio relacionamento, porque você não conseguiu estabelecer exatamente aquilo que é importante para você, aquilo que você espera do outro e alinhar essas expectativas. Porque quando a gente faz o alinhamento uhum, dessas expectativas, dificilmente a gente vai precisar de uma interferência do judiciário, dificilmente a gente vai precisar de um terceiro para determinar como deve ou não deve funcionar o nosso relacionamento e que a gente não tenha esse medo, né? De uhum. desagradar o outro no início e perder o outro. Porque a perda maior que nós vamos ter é justamente se deixarmos para fazer as nossas exigências e as nossas expectativas depois que o relacionamento já tem um longo período de tempo. O estrago, a meu ver, parece que vai ser muito maior nesse sentido. Aí entra também questões próprias da nossa dificuldade de dialogar com o outro, né? Desde o início, né? A gente tenta transparecer algo que pode gerar algum tipo de problema no futuro, né? Então, interessante essa questão dos diálogos. Lu, não vamos estender muito, não, mas eu estava procurando aqui alguns recursos, dando uma lida em alguns recursos aqui do STJ, né, dos tribunais estaduais, e eu achei uma expressão aqui do ministro Luiz Felipe Salomão, do TJ de Minas. E ele comenta que não é qualquer relação amorosa que caracteriza a união estável, mesmo que pública, duradoura, celebrada em contrato escrito, com relações sexuais, com prole e até mesmo com certo compartilhamento de teto. Pode não estar presente o elemento subjetivo fundamental consistente no desejo de constituir família. Então, é, é, quando eu li isso aqui, eu fiquei assim, gente, mas como? Como? E aí, essa dúvida que eu tive foi muito bem tratada por você, foi muito bem explicado. Eu achei muito interessante a forma como esse contrato ele é realizado. É meio que um contrato negativo, né, de não, o que é meu, o que é seu, mas né, vamos manter uma relação afetuosa, mas com patrimônios distintos. Ah, é, espero que todo mundo tenha gostado também, né? E eu adorei esse papo nosso e reservo aqui esse finalzinho para essas considerações. Obrigado pela atenção, Lu. Ah, eu que agradeço, adorei ver tantas pessoas queridas aqui passando pela live também. E nessa mensagem final, eu gostaria de reforçar aqui a noção de que um namoro qualificado, em que você mora junto, né, você tem aí um relacionamento bastante sério e com toda uma intimidade que antigamente a gente não via num namoro, ele por si só não se confunde com essa união estável e que essa união estável ela vai ser essa vivência familiar. Quando a gente pensa nessa qualificação de namoro qualificado, surge no STJ, num caso
em que o namorado foi para o exterior para estudar. Um tempo depois, a namorada foi para lá também, né? Então eles ficaram morando juntos, voltaram para o Brasil e se casaram. E nesse meio tempo em que estavam morando na Europa, salvo engano, ele adquiriu um apartamento. E o casamento não durou muito depois, Rafael. Esse casamento durou cerca de 1 ano. E aí, no momento de pedir o divórcio, na partilha, a esposa pediu a partilha desse apartamento que foi adquirido na época em que moravam na Europa, alegando que se tratava ali de união estável e que, portanto, ela teria direito à metade daquele apartamento. E nesse caso, o STJ entendeu que ali era um namoro qualificado, eles moravam juntos, mas não havia ali uma vivência como família. Eles estavam morando juntos por economia, que é algo semelhante ao que a gente observou também na pandemia, por um motivo alheio, né, a esse desejo de vivenciar a família, de viver em família, mas por uma questão outra que culminou com esse morar junto e dividir despesas. Então, nesse sentido, né, por ser um elemento bastante difícil e tênue de caracterizar, o contrato de namoro pode ser, sim, né, uma alternativa para quem está numa situação em que há essa preocupação de resguardar isso, mas para que a gente possa, né, pensar nas nossas relações afetivas com cuidado e que esse cuidado, patrimonial ou não, ele, quando no início, ao ser feito, ele acaba por melhorar o nosso próprio relacionamento, as nossas expectativas, inclusive as chances, né, de que o nosso relacionamento ele dure mais, seja mais leve e com as expectativas aí controladas. Para mim foi um grande privilégio. Eu gostaria, né, de convidar aos seus seguidores aí para me seguirem aqui no Instagram. Quem quiser tirar outras dúvidas, pode me mandar mensagens, estou sempre à disposição. E que bom revê-lo, né? Pode me chamar mais. Temos que marcar um encontro depois. Estou trabalhando com nossos colegas da FUNSESI, alguns deles, com a professora Juliana, com a professora Renata. Tive uma notícia incrível do professor Alexandre esses dias, que está lá em Brasília, num cargo muito importante, né? E merece como tal. Aquela turminha da FUNSESI deixou saudades. Um grande abraço aí para todos os nossos ex-alunos. Alguns passaram por aqui também, que eu vi. E agradeço me colocando mais uma vez à disposição. Obrigado, Lu. Pessoal, para quem quiser seguir a Lu, é @luberlini. Ela é uma excelente profissional. Os posts dela relativamente às notícias jurídicas são mastigadinhas e dadas para a gente de uma forma bastante acessível. Ela fala também sobre metodologia, que é algo muito importante quando a gente realiza pesquisas jurídicas. E é uma excelente profissional para a gente seguir, uma excelente pessoa, tem uma alma e um coração gigantesco. Lu, obrigado pela atenção. Pessoal, obrigado por estarem aqui com a gente, né? E eu vou te chamar para as próximas também, me coloco também à disposição. Um beijo grande para o pessoal da UFOP, da antiga FUNSESI, e a gente vai se falando. Muito obrigada. Bom? Grande abraço, Rafael. Um beijo grande. Tchau, tchau. Tchau.